Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo a gravação também. Feliz Dia das Mulheres, feliz dia de celebração da nossa força como mulher, mas também dessa energia feminina que habita todos nós. Quem precisar ficar com a câmera fechada, tá tudo certo. Se tá fazendo alguma coisa por aí, se ainda precisa de um tempinho, tá tudo certo. A ideia é a gente falar um pouquinho e depois fazer uma vivência, uma visualização, uma meditação para acessar também um pouco mais esse campo sutil e menos mental. E aí, nesse momento que for ter a vivência, assim, a visualização, eu vou avisar. E aí, quem estiver fazendo outra coisa, se puder parar para fazer, para e faz. Se não, o melhor mesmo é você fazer em outro momento gravado, né? Pode até ficar aqui ouvindo, não tem problema. Mas aí o melhor é você fazer mesmo em outro momento gravado para você poder fazer por inteiro. Então, acho que teve gente que estava aí na meditação quadrica, às 8, que aconteceu antes. Aí, acho que sim, né? Ah, eu quase consegui entrar, mas não consegui entrar. Que aí teve que. Criança foi para casa da avó um pouquinho. Mas bom, gente, estou super feliz de estar aqui. Vocês me ouvem bem? Sim, né? Super feliz de estar aqui com vocês nesse dia de hoje, nesse 8 de março de 2026. Meu nome é Júlia, para quem não me conhece. É, Moro aqui também na sede da Escola da Aura, em Alto Paraíso, da Escola da Aura e Sonhos, em Alto Paraíso. E sou professora, terapeuta de leitura da aura, de meditação das rosas. Trabalho também com a constelação familiar, a terapia sistêmica. E uma das minhas grandes paixões, assim, e interesses é mesmo sobre as relações, né? Sobre as relações familiares, sobre as relações de maneira geral, né? Então, as relações com a nossa família de origem, nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos, nossos avós, né? E indo mais para trás também. A relação com nossos filhos, com os nossos companheiros, namoradas, namorados. E então a ideia é trazer um pouquinho sobre isso, né? Sobre isso, falando principalmente do lugar, né? Acho que estamos só realmente entre mulheres aqui. Eu até fiz questão lá quando eu escrevi o textinho para divulgar, falando que homens também são muito bem-vindos, né? A estarem aqui, dentro da minha perspectiva. É óbvio que tem espaços que não, né? Que são espaços para as mulheres ou para quem se reconhece, né? E se identifica nesse gênero, mas hoje, de maneira geral, também todos são bem-vindos e para fazer a vivência e tal. É, e quando eu coloquei o tema lá da vivência, né? Eu me veio assim, eu tava meditando aqui, tava fazendo a meditação das rosas, e aí veio esse tema, né? Do feminino ancestral e quais são as lealdades invisíveis que a gente tem com as mulheres da nossa família, principalmente, né? E como que a gente pode caminhar, dar passos para liberar, para liberar aquilo que não é nosso, né? Pegando o que de melhor tem pra gente, o que de melhor tem para o nosso caminho, para acrescentar na nossa vida, na nossa própria história, no nosso próprio destino, mas liberando aquilo que de uma certa maneira bloqueia, trava, interrompe, dificulta com que a gente tenha ainda uma vida mais, né, mais potente ainda, né? Eu acho que esse dia das mulheres, assim, esse 8 de março, acho que tem um movimento, né? Tem a celebração, assim, tem esse movimento da força das mulheres, né? Tem esse movimento mais relacionado com o feminismo também, né? E nesse lugar dessa colocação das mulheres no mundo, das mulheres na política, das mulheres na sociedade, das mulheres na economia, né? Tem todo esse movimento assim dessa celebração desse Dia Internacional das Mulheres assim no mundo. Mas para mim também faz sentido hoje em dia
trazer um pouco esse lugar da energia feminina, né? Dessa celebração da energia feminina. Por isso que a energia feminina, ela tá em todos nós, né? Tanto homens quanto mulheres. Por isso que o convite também se abrange a quem se identifica com outros gêneros, né? É, E a energia feminina, ela é a resposta. Falar só um tiquinho assim, antes da gente entrar aí mesmo no tema das lealdades invisíveis, né? Mas a energia feminina na gente é o que é a energia do cuidado, é a energia das emoções, é, é a energia do carinho, é a energia do amor, né? É a energia do acolhimento, é a energia da empatia. E e a gente vê hoje em dia, principalmente pelo que vem acontecendo, né? Não só hoje, mas pelo que vem acontecendo, um lugar de muita falta, né? Dessa energia, nessa essência, assim, né? De muita falta desse lugar, dessa energia feminina, também manifestando essas características, né? E trazendo a sua força a partir dessas características também, né? Então, acho que é interessante pensar, né, esse lugar do crescimento da força como mulheres sem o abandono da energia feminina. É o que me vem um pouco, porque em alguns momentos a gente vê, pode ver, e eu vejo isso em mim também, né? Esse lugar de que às vezes para precisar colocar a minha força no mundo, a minha potência, né, de uma certa maneira, o meu lugar como mulher, acabar fazendo distorções em relação a isso e ativando muito uma energia masculina em mim, né? Então eu acho que, principalmente, é isso, né? Não sei se todo mundo que tá aqui já conhecia a Escola da Aura ou não, mas, né, mas esse movimento da Escola da Aura e Sonhos, que é uma escola, né, de energia, que é uma escola da intuição, que é uma escola que fala desse lugar do despertar da consciência, né, da gente conseguir se transformar nesse caminho aí de autoconhecimento, autotransformação. E faz muito sentido trazer isso aqui, né? Não é em qualquer contexto que vale trazer isso, né? Mas aqui eu acho que faz muito sentido trazer isso, né? Que é como é que é essa celebração dessa força feminina, essa celebração do Dia da Mulher, mas sem com que para mostrar nossa força, para se colocar no mundo, a gente precise abandonar a nossa energia feminina ou a gente precise enaltecer o masculino na gente, né? Então, eu queria trazer isso, assim. E, e aí, entrando um pouquinho nesse tema das lealdades, né? Das lealdades invisíveis. Então, primeiro, lealdade, né? Que é esse negócio de lealdade, né? Quando a gente fala, eu sou uma pessoa muito leal, né? Quando alguém fala, sou uma pessoa muito leal. Muitas vezes é uma pessoa que é... Só arrumar aqui. Opa. Uma pessoa que não abandona a outra, né? O que passa assim na cabeça de cada uma de vocês, né? Que vem? Quais são as primeiras palavras, sensações, assim, impressões que vêm quando tem uma lealdade, né? Na minha vem na maior parte das vezes vem também um lugar muito positivo, né? Uma pessoa leal, uma pessoa que a gente pode contar, é uma pessoa é, que tá ali pra tudo, né? Confiança. Isabela trouxe aqui, né? Uma pessoa, poxa, uma pessoa leal, se eu tenho uma amizade, assim, uma pessoa que é leal, eu me sinto segura, eu posso contar com essa pessoa, confiar com essa pessoa, saber que ela vai estar do meu lado, né? Então a lealdade, ela traz esse lugar é, talvez de alguém que não abandona, né? Que vai estar ali. Aí o de falou acolhimento também, né? Mas alguém que não abandona, alguém que vai estar ali, meio assim, aconteça o que acontecer, estarei do seu lado, né? E aí tem aspectos disso que é o que eu quero trazer. Então, o lado, o lado positivo, vamos dizer assim, né? Aquilo que essa lealdade ela estimula de uma forma positiva na gente, nas nossas relações, são, às vezes, esses lugares verdadeiros mesmo, né? Assim, de amizade, de relacionamento e tal. Mas aqui a ideia é falar um pouco das lealdades em relação ao nosso sistema familiar, né? E aí, principalmente em relação, queria trazer, né, do dia de hoje, as lealdades com as mulheres da nossa família. As lealdades com a nossa mãe, com as nossas avós, com as nossas bisavós, tataravós,
E como que isso pode ficar de forma invisível? Primeiro, o que que são essas lealdades, né? E como que isso pode ficar de forma invisível, influenciando o nosso destino, influenciando aquilo que a gente está fazendo hoje. E aí, o que que, dentro dessa perspectiva, nada que é uma verdade absoluta, são só perspectivas, né? Ideias para a gente ir abrindo a cabeça, refletindo, pensando, movendo um pouco essa energia, para daqui a pouco a gente também fazer uma vivência. É, Mas dentro dessa perspectiva, então, o que eu gostaria de trazer, né? Dentro da visão sistêmica, que tem ali um embasamento, né, muito forte na constelação familiar, que é essa ferramenta de olhar, de transformação para as relações. Não vou falar muito porque não vem ao caso, assim, né, para a gente não usar o tempo para isso. Mas dentro dessa perspectiva, o que a gente mais quer no mundo, né? E aí convidar vocês a sentir um pouquinho como que essa frase chega em vocês, né? Mas o que a gente mais quer é pertencer. O Bert Hellinger, que foi quem organizou, né, a constelação familiar e tal, dentro, né, desse lugar datado, um alemão, né, lá no século XX. Então, mas ele trouxe esse lugar de que a nossa necessidade de pertencer, ela é maior do que a nossa necessidade de sobrevivência. Então, a gente não sobreviveria, né? No sentido saudável, no sentido harmônico, no sentido de se sentir bem, né, nessa vida e conseguir manifestar a nossa vida, sem a noção sem a noção, sem a sensação, sem essa completude do pertencimento. E aí, né, para mim, a primeira vez que eu entrei em contato com essa. Opa, calma aí. Pronto. Primeira vez que eu entrei em contato com isso, acho que saiu aqui alguma coisa. Tá. Me avisou aqui alguma coisa. Primeira vez que eu entrei em contato com isso é, foi muito forte pra mim. Assim, eu pensei, caramba, mas é tão forte assim, né? Tipo, é tão forte assim a nossa necessidade de pertencimento que vai ser maior do que a nossa necessidade de sobrevivência. Tipo, é forte pensar através disso, né? Assim. E aí, então, o quanto que a gente vai conduzindo a nossa vida, né, para pertencer. Ou o quanto que a gente vai moldando os nossos caminhos, sendo influenciadas pelo medo de não pertencer, pela ameaça de não pertencer, né? Pela ameaça de que algo roube o nosso pertencimento, né? E aí, o que que é o pertencimento? É esse lugar de fazer parte, né? De sentir que a gente faz parte. E principalmente da nossa família. Então, o primeiro. Se a gente vai para uma perspectiva mais espiritual, assim, e esse olhar mais amplo ainda, a gente pode trazer, né, de que somos uma partículazinha de energia, somos um pedacinho de Deus na Terra. Sim. Então, esse primeiro pertencimento está lá, né, nessa grande força. Mas aqui falando um pouquinho mais do nosso lugar, um pouco mais humano também, né? Então, dentro disso, nosso primeira necessidade de pertencimento é com a nossa família. É com o nosso pai e é com a nossa mãe. Nossa mãe e o nosso pai, né? E a gente vai, então, ali, muitas vezes ao longo da vida, moldando, né? Nossos comportamentos, criando padrões, fazendo coisas que são para garantir esse pertencimento. Que é muito doido também, assim, essa palavra, eu não gosto nem de usar muito essa palavra, assim, muito doido, mas realmente aqui é uma coisa, é de um lugar muito inexplicável, porque quando a gente nasce, a gente já pertence. Isso é o mais incrível, né? Então, tem lá tem toda uma história, né, que veio passando aí de geração em geração. Então, imagina, atrás de você, assim, seus pais, mais atrás dos seus pais, seus avós, atrás dos seus avós, seus bisavós, seus tataravós. Então, olha quanta coisa, né, quantos encontros e quantos desencontros precisaram acontecer para você chegar aqui. Isso já é incrível, né? A vida foi passando adiante, passando adiante, passando adiante, no lugar das dores
e também das dores e também das alegrias, né? Em relação a isso, e a vida conseguiu chegar em você. Né? Então, isso já é muito incrível. E aí, quando a vida chega em você, então você nasce, você automaticamente você pertence, né? Você pertence. Quando você nasce, você já pertence àquela família, àquele sistema familiar, àquelas relações, né? Independente de como elas vão se desenvolver depois. Mas algo acontece em algum momento, né, que a gente vai sentindo que isso está ameaçado, né? Sentindo que esse pertencimento está ameaçado. E aí a gente vai encontrando formas de conectar com isso novamente, muitas vezes formas invisíveis, e aí entram as lealdades invisíveis. Por exemplo, quando a gente escolhe inconscientemente seguir o destino de alguma das mulheres da nossa família, né? Isso pode ser uma lealdade invisível, né? Por que invisível? Porque não é algo que você tem consciência, não é algo que você fala, então, já que a minha mãe não conseguiu, a independência financeira que ela queria, eu, para ser leal a ela, eu também não vou conseguir, né? Ou eu vou precisar fazer um esforço gigantesco para tentar isso, né? Porque se eu consigo algo diferente da minha mãe, eu não vou estar sendo leal a ela. Eu vou estar me distanciando, eu vou estar me afastando dela. E aí eu vou perder o pertencimento. Eu vou perder o lugar de me sentir ali parte, conectada, próxima, né, à minha mãe, desse lugar mais profundo que eu tô trazendo aqui. Só ver que é. Ah, sim. Como esse lugar de estrangeiro em outro país. Sim. É, que a Gessilane trouxe ali no chat, estava só lendo. Então, por exemplo, né? é, Vamos supor que a história dos relacionamentos amorosos das mulheres da sua família tem coisas em comum, né? É, Por exemplo, outro dia eu atendi uma pessoa, estava atendendo uma pessoa que tinha, que teve lugar de abandono, né? Assim, de ficar sozinha com os filhos pequenos, a avó, a avó dela, a mãe dela, e aí ela tinha revivido a mesma coisa, né? Então, a avó tinha o marido, né? O avô, né? Tinha ido embora quando a mãe dela era pequena, saído de casa e tal, isso, né? Numa época em que isso nem era comum, né? Era, né, bem questionado e tal. Ele saiu de casa. E aí, essa mulher, então, essa avó ali, no caso dessa pessoa que eu estava atendendo, precisou fazer todo esse movimento de força e muitas vezes de conexão com uma energia masculina muito grande para dar conta daquele masculino que se ausentou, né? E aí, isso repetindo com a mãe dela, e isso repetindo com ela, com a filha, né? E aí, o que que disso pode ser? É óbvio que a gente vai, assim, ter certeza. Temos certeza, né? Que a gente está trazendo ideias para ver o que que abre dentro de cada uma, né? Mas o que que será que disso é uma lealdade? Quando ela repete esse padrão, o que que será que é uma lealdade a esse sistema? O que que será que é uma lealdade a essas mulheres, né? Até no lugar de tipo, então se as mulheres da minha família não foram felizes nas relações amorosas, eu também não posso ser, né? Porque se eu for, se eu me permitir ser feliz na minha relação amorosa, eu não vou estar honrando, eu vou estar me distanciando dessas mulheres, né? Então, esses são alguns exemplos desses movimentos que a gente faz. É, é por amor? Sim, mas por um lugar do amor em desequilíbrio, né? É por amor que a gente quer se sentir próxima às nossas mães, que a gente quer sentir que a gente faz parte dessa linhagem, dessa ancestralidade? Sim, né? Mas aí são as formas distorcidas
inconscientes que a gente vai manifestando isso ao longo da vida. Então, a ideia aqui hoje de falar um pouquinho sobre isso e a gente fazer a vivência é refletir: será que eu faço isso de alguma maneira? Será que eu sou leal à, à tristeza que algumas das minhas mulheres precisaram viver? Será que eu sou leal à dependência que alguma das mulheres da minha família precisaram viver? Por que será que eu não me permito ir além, né? Essa é uma pergunta, assim. E aqui é muito no campo das perguntas que a gente não vai conseguir exatamente responder, né? Porque vai tocar em cada uma de uma determinada maneira. Mas por que, né? O que será que faz com que eu o que será que faz com que eu tenha dificuldade de me permitir ter um destino diferente do destino da minha mãe, em algum aspecto? Muitas vezes não é em todos os aspectos da vida, né? Mas vai se manifestar com mais força, às vezes, em um aspecto. É... E mais? Como que vocês estão? Alguém quer trazer é, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer trazer alguma questão? Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia. Que coisa incrível isso que você falou, porque eu moro aqui há 10 anos e durante todo esse tempo, inclusive algumas pessoas daqui me disseram, Jacilane, pare de querer agradar. Você tá aqui, você aqui paga seus impostos em dia, você tá legalizada, você não precisa lamber o chão que as pessoas pisam, porque ninguém aqui lhe deve nenhum favor. Uhum, Você está aqui muito mais legal que muitos argentinos. Então, assim, você não precisa que ninguém lhe ame aqui. Você está por direito. E eu uhum. não entendia por que que eu fazia tanto isso, sabe? Eu pensava que era a necessidade. Eu dizia, não, isso tem a ver com desarraigo, com eu querer pertencer, com eu querer fazer parte, que as pessoas me aceitem, que não tem essa visão de que a brasileira é só isso, é só aquilo. Então, assim. Eu É, pensava que tinha a ver com um desejo mais simples. o que você está trazendo, Gislaine, muitas vezes é assim, até aqui você, a nossa dificuldade de sentir que a gente pertence à nossa família. Aqui tô falando dessa relação mais com a mãe, né? Mas a dificuldade de eu sentir que eu pertenço na relação com a minha mãe faz com que eu fique perseguindo esse pertencimento em outros lugares. Porque eu não sinto esse pertencimento primordial, esse pertencimento lá na raiz, né? E aí eu vou isso num outro país que eu fui morar, ou no meu relacionamento, ou no trabalho, eu vou tentando ali alguma coisa, mas que vai se manifestar de uma forma disfuncional, provavelmente, porque não é aquilo ali que vai me dar o pertencimento que eu não sinto lá na minha relação primordial com a minha mãe, né? Então é isso. E aí, o quanto que quando a gente vai se dando conta disso, só o fato de se dar conta disso já ajuda muito a falar assim, tá, calma, mas então deixa eu soltar esse negócio aqui, deixa eu, né? Tá, e aí ao mesmo tempo tem um outro lugar que eu vou falar daqui a pouquinho, deixa eu só ouvir a Eliane e aí eu falo dessa outra parte pra gente poder também ir pra vivência. Fala, Eliane. Nossa, é incrível, porque semana passada eu tive um insight em relação a isso, relacionado à minha mãe, né? E aí você deu outros dois exemplos, e eu me identifiquei com os outros dois exemplos que você deu. Então, assim, eu não tinha, agora eu tive a noção ainda maior dessa questão dessa lealdade, e eu também não tinha nem entendido muito bem isso. E aí você trouxe dessa lealdade invisível, para mim tá, assim, muito claro. Quero te agradecer por essa clareza, eu só preciso trabalhar isso na minha vida, né? É isso, esse movimento assim, a gente expande a consciência, percebe, a gente vai mover um pouco essa energia aqui. Quando a gente vai falando, a gente também já vai movendo um pouco, mas é assim, é trabalho pra vida, né? Óbvio que vão camadas, a gente vai movendo as camadas, né? Então, mas tem isso, por exemplo, ó, nem sei se a minha mãe tá aqui, ela falou que talvez fosse entrar. Vou dar um exemplo bem pessoal, assim, aí a Patrícia também fala e a gente segue.
Quando eu tô com a Tainá, minha filha, ela tá com 2 anos e 4 meses. E a minha mãe e meu pai se separaram, eu tinha 1 ano e pouquinho, assim, né? E eu percebi o quanto que teve um movimento, assim, na minha relação aqui com o meu companheiro e na relação até com a minha filha, desse lugar de, tipo, de precisar atravessar até onde, de uma certa maneira, a minha mãe chegou, naquele ponto da vida, naquela relação, né? Falar assim, não, calma, então. E aí eu senti isso forte mesmo, assim, vindo, sabe? De tipo, não, eu quero continuar junto com meu companheiro, eu quero construir junto e tal. E não tem nenhum, acho que tem um lugar que é de trabalhar o julgamento, né? Não tem nenhum julgamento da forma como a minha mãe fez, se foi ruim ou não, né? Mas tem um lugar de me permitir não precisar fazer como ela fez, né? E eu posso me permitir não precisar fazer como ela fez, sem achar que o que ela fez é errado, é ruim, é pior. Não, né? Mas me diferenciando, falando, tá, eu honro, ali foi onde foi possível pra ela. E aí eu dou um passo diferente. E isso em muitas coisas, né? Para mim, em muitos aspectos, isso é um super desafio ainda, né? Como é que eu olho e falo, ok, esse aqui é como minha mãe pode fazer, e aí eu me permito fazer diferente, né? No contato com a espiritualidade, na relação amorosa, nas escolhas de vida, muitas coisas, né? E olha que eu tenho uma relação muito boa com a minha mãe, assim, né? Então, mesmo tendo uma relação boa, mesmo tendo, né, uma convivência, tipo, amorosa, tem suas questões? Tem, mas mesmo tendo essa parte muito boa, assim, tem pontos que pega, né? Que eu falo, caramba, onde será que eu tô sendo leal aqui a alguma coisa pra ter. Eu posso trazer também uma outra palavra, né? Pra receber um olhar, pra receber um reconhecimento, né? Dessa mãe ainda. Fala, Patrícia. Vou até abrir a janela aqui, que Bom eu fiquei com calor. bom dia, queridas todas. Olha, eu moro fora do Brasil desde 2008. E aí eu conheci muitos imigrantes de várias nacionalidades. E eu posso dizer que essa dor do pertencimento é transversal, não importa que nacionalidade. E aí, eu fi- quando eu me dei conta disso, eu fui olhar o momento que eu saí do Brasil. E aí, a minha mãe e o meu pai, quando eu tinha 3 meses de idade, é, o meu pai decidiu ir embora para Rondônia e ele literalmente assim, sequestrou a gente, porque ele brigou com meu avô, o pai da minha mãe, e no meio da noite ele falou: vamos embora. Pegou a mala e foi embora. Minha mãe não despediu da família dela, que eles moravam tudo na mesma cidade. E eles foram embora para Rondônia. Isso em 1972, você pode imaginar o que é sair do sul do Brasil e ir para Rondônia, na floresta amazônica. Então, a minha mãe sempre me falou desse momento, assim, como um sair da raiz e viver essa dor de estar longe. E aí, quando o Luca, meu filho, era pequeno, a gente foi embora do Brasil para a Amazônia, só que para a Amazônia Francesa. Então, assim, a gente foi para a Amazônia também, só que além disso, a gente saiu do Brasil. E quando eu estava entrando no avião, é como se eu estivesse entrando dentro de um túnel preto. Eu lembro exatamente desse momento. E aí foi uma dor atroz, assim. E aí fiz um longo caminho para ligar todas essas pecinhas. E a pergunta que eu queria fazer para esse trabalho de hoje, pergunta ou reflexão, é essa experiência na infância, qualquer que seja ela, para qualquer um de nós aqui, a experiência na infância que tem essa lealdade invisível, reproduz na vida adulta uma experiência
Uhum. O não pertencimento lá naquele momento leva a reproduzir, ou por um motivo kármico eu já vivenciei o não pertencimento lá na infância, e aí é só repetição de uma miséria que já é até anterior àquela experiência da infância. Paty, eu vejo assim, tem várias, podem ter várias influências, né? Assim, não, eu não vejo como do lugar de que é uma coisa só. Quando a gente faz uma constelação, ou a gente faz uma leitura da aura, né? A gente até pode conseguir acessar esse lugar dentro do seu campo, do campo específico da pessoa, né? O que que mais influenciou, né? Mas muitas vezes tem o que mais influenciou, mas todas as outras influências, assim, né? O quanto que o quanto que você está repetindo um destino, né? Inconscientemente, mas às vezes para precisar, às vezes porque tem um lugar familiar, sistêmico, de precisar transmutar esse destino, e aí você está repetindo para transmutar, o quanto que você está repetindo como prisão, né? O quanto que você está repetindo porque, de alguma maneira, aí você tá falando de um relacionamento familiar, né? Um relacionamento amoroso. A sua mãe saiu porque o seu pai levou e você saiu por conta do seu marido, né? Então, pode ser que tenham dinâmicas pode ser que tenham coisas nessa dinâmica do relacionamento, com o relacionamento, né? Então, qual que é a forma como a sua mãe se coloca no relacionamento, qual que é a forma como você se coloca no relacionamento, e aí o que que isso traz, né? A gente aprende muitas vezes, né? As nossas primeiras referências de relacionamentos amorosos são com os nossos pais, né? Mesmo que eles tenham ficado pouquíssimo tempo juntos, né? Mas ali estão as nossas primeiras referências. Então, o quanto que também isso talvez não tenha influenciado esse ponto que você está trazendo, sabe? Mas eu vejo que são muitas coisas, assim. Então, não sei exatamente dar uma resposta, assim, é isso, sabe? Mas eu acho que tem muita coisa. Mas no seu caso específico, eu acho que vale a pena, pelo menos, olhar para essa pergunta, assim, para esse questionamento que você está trazendo, olhando também para o relacionamento amoroso. Quais as dinâmicas no relacionamento amoroso da sua mãe com o seu pai e o que que disso você repetiu? Talvez por uma lealdade, talvez por eu não posso fazer diferente. Então, vamos supor que a sua mãe ali, ela não teve a oportunidade de falar para o seu pai que ela não queria ir, né? Independente do motivo. Ela, de repente, não teve essa oportunidade. Não teve essa força, não teve esse lugar, né? E aí vamos supor que uma parte sua, não sei, tá? Não tô entrando no detalhe da história, mas vamos supor que uma parte sua também não quisesse fazer essa mudança, né? Só que aí, por uma lealdade à sua mãe, né? Você fala, não, eu preciso fazer que nem a minha mãe, né? E aí você não se coloca, não porque você tem medo, mas porque você está sendo leal à sua mãe e talvez ela tenha tido medo, né? Então, ou por uma lealdade a, vamos supor que, às vezes tem uma lealdade a não se permitir ser feliz 100%, né? Não, então eu só posso ser feliz até onde a minha mãe foi. Então eu vou repetir o caminho dela, porque aí eu vou ficando ali no mesmo grau no mesmo grau, no mesmo nível de felicidade, né? Nesse mesmo movimento, assim. E dei uma risadinha aqui agora, mas o negócio é profundíssimo, né? Assim, é super. Você fala, caramba, então eu não me permito ser mais feliz do que a minha mãe. Porque isso me distancia dela. Olha que coisa, né? Enquanto que aí eu vou trazer esse outro olhar aqui, pra gente entrar na vivência. Enquanto que tem um lugar aqui que pronto, que é o quanto que eu posso, né, na verdade, sentir, o quanto que eu posso sentir o lugar de honrar a relação com a minha mãe, o quanto que eu posso agradecer até onde a minha mãe chegou e para honrar a vida que eu recebi dela, ir além, né? Então, ok, se a minha mãe chegou se a minha mãe, a minha avó chegaram até aqui, como é que eu falo? Obrigada por me trazerem até aqui, né? Que bom que vocês me trouxeram até aqui. E agora eu vou além, né? Esse é o verdadeiro movimento de honrar a vida que a gente recebe, né? Porque a maior coisa que a gente pode receber é a vida. Sem a vida a gente não consegue fazer mais nada, né? Sem a vida a gente não estaria aqui, a gente não estaria pensando sobre isso, a gente não teria as nossas relações, a gente não teria, né, as nossas alegrias, nem as nossas dores. Então, a vida é o que a gente precisa, é o chão que a gente precisa para tudo acontecer.
E quem dá esse, quem dá essa oportunidade pra gente, quem dá esse maior presente são os nossos pais, né? A nossa mãe, o nosso pai. E aí, como é que eu honro isso? Eu gosto muito da frase que fala assim, né? Que a maior forma de eu equilibrar, né, aquilo que eu recebi dos meus pais, que é essa vida, é fazendo assim o melhor que eu posso com a minha própria vida. E se eu só tô me permitindo ir até onde a minha mãe, a minha avó foram, eu não tô fazendo o melhor que eu posso. Eu tô fazendo o melhor que elas fizeram, né? Então, como é que é soltar isso e falar, não, o meu melhor é outro, né? Mas que bom que elas me trouxeram até aqui. E aí a gente vai mexendo nesse lugar dessas lealdades para poder ir além, né? E abrindo o que eu acho interessante trazer aqui também, que só para pontuar, e a gente vai entrar para não gastar mais tempo, mas é de encontrando também quais são os bons vínculos. Essa é uma pergunta que eu acho legal, assim, como que eu me vinculo, como que eu me sinto pertencente à minha mãe, a essa minha linhagem feminina, de um bom lugar, né? Porque a lealdade, ela também é uma forma de vínculo, né? Mas aí é que quais são os bons vínculos, né? Então, quando quando eu gosto da mesma coisa que a minha mãe gosta, e isso é algo incrível que me faz bem, né? Quando a minha mãe gosta de viajar para lugares de natureza, ir na cachoeira, dar mergulho, e eu falo, uau, então isso é uma forma de me vincular incrível, né? É, são coisas que também me fazem bem, que eu também gosto. Então, aí são os bons vínculos, né? São aquilo. E aí, conforme a gente vai trazendo mais consciência para os bons vínculos e tendo mais atenção aos bons vínculos, a gente vai conseguindo mais sentir esse lugar de pertencer, sem precisar pertencer através de uma lealdade invisível, através de um vínculo desarmônico, né, que traz desequilíbrio. E às vezes tem uma brincadeira que é legal fazer com isso, assim, uma brincadeira séria, né? Às vezes você pode, se você identifica uma lealdade invisível dessa, ou se você identifica um vínculo que não é saudável pra você com a sua mãe, aí você faz o exercício na mesma hora de identificar algo positivo, né? Um vínculo positivo. E aí você faz isso, por exemplo, porque você aprendeu a pintar, que você gosta de pintar, você tem uma coisa com a arte, e isso vem da sua mãe. Aí você vai um dia e você vai dedicar uma hora, né? O tempo ali que vai ser para sua arte, com essa intenção, né? Falando, honrando da onde que isso veio para você e com essa intenção. Toda vez que eu pinto, eu me aproximo da minha mãe, né? Toda vez que eu faço essa aquarela, eu me conecto com a minha mãe. Eu não sei se tem alguém aqui que é das artes, mas me veio esse exemplo assim, né? Então, toda vez que eu faço isso, eu me aproximo da minha mãe, né? E não ali dos maus vínculos. Vamos então sentir um pouquinho também? Vamos entrar nesse campo mais sensitivo, mais sensorial, mais é, conectar de outro lugar? Então vamos fazer o seguinte: quem tá com a câmera fechada, tá tudo bem. Ahn, mas se você puder, se você está de pijama, se você tá, né, tá tudo certo. Mas se você tá tomando o seu café da manhã, pausa um pouquinho o café da manhã. Então, se você está fazendo alguma outra coisa, dá uma pausinha para fazer esse movimento. Vai ser uns 15 minutos aqui, mais ou menos. E aí depois você retoma aí a atividade. Então, não precisa necessariamente abrir a câmera, tá tudo certo. Mas se você puder estar mais presente aqui agora em todos os seus corpos, não só no mental, mas também no físico, no emocional, no energético, no espiritual. Tá bom? Então a gente vai fazer sentada mesmo, então pode cada uma sentar de forma confortável. Se for mais confortável para você ficar com as pernas cruzadas, pode ficar. Se for com os pés no chão, pode ficar. E aí a gente vai fechar um pouquinho os nossos olhos, soltar um pouquinho o ar. E aí respira. Solta um pouquinho o ar pela sua boca. Se você quiser
Dá uma espreguiçada, mexer um pouquinho a sua cabeça. Se você quiser fazer algum movimento que te ajude a renovar algum movimento físico que te ajude a renovar a sua presença aqui, vem pra cá, se permite se mover. E aí vai fechando os seus olhos, vai soltando um pouquinho o ar. Se você conhece a meditação das rosas, você pode se conectar com a meditação, senão você só segue aqui comigo e tá tudo certo. Você vai visualizar um grande sol dourado em cima do topo da sua cabeça e você vai se preencher, se banhar por esse sol dourado, por essa energia luminosa, brilhante que está presente aqui. Vai sentir a sua conexão com a energia da terra acontecendo através da sola dos seus pés. Essa energia que entra da terra pela sola dos seus pés, te trazendo presença, mas também movendo aquilo que precisa mover. E a energia do cosmos que vem lá do centro do universo e percorre todo o seu corpo, todos os seus corpos entrando pelo topo da sua cabeça. E você se colocando aqui como esse ponto de também conexão, mistura, movimentação dessas duas energias principais. Solta mais um pouquinho o ar, se quiser deixando o ar sair pela sua boca, e aos pouquinhos vem ainda mantendo os olhos fechados, deixando a sua respiração acontecer. E aí eu vou te convidar para você chamar e visualizar a sua mãe. Então deixa essa energia da sua mãe chegar, deixa essa imagem, se possível, da sua mãe se formando aí na sua frente. E só percebe, deixando a sua expiração te liberar um pouquinho mais dos julgamentos, das ideias pré-concebidas, só percebe o que você sente quando você olha para sua mãe. Não tem certo, não tem errado. Só observa como que te toca trazer essa presença da sua mãe aqui. Se tem alguma resistência, se tem uma profunda abertura, só observa. E você vai deixando chegar, junto dessa imagem, todas as outras mulheres que vieram antes de você. Deixa chegar a presença das suas avós, da sua avó materna, mas também da sua avó paterna, se ela vier. As suas bisavós, tataravós. Convoca aqui essa energia para se manifestar. Se coloca aberta, disponível para olhar para esse caminho que cada uma das mulheres da sua família precisou fazer
para que hoje você esteja aqui. E vê se te vem imagens, emoções, sensações, coisas que você talvez já soubesse ou não. Quais as informações que chegam? Quando você olha para todas essas mulheres, como você se sente? Algumas delas precisaram fazer escolhas difíceis, viver separações, novos encontros. E essa foi a forma como cada uma delas encontrou para ir deixando a vida se manifestar e chegar até você. E eu vou te sugerir algumas falas, algumas palavras, frases. Se você puder falar em voz alta, melhor. Mas se não, você pode repetir mentalmente também. Então, olhando para essas mulheres que estão aí, experimenta falar. Hoje eu vejo todas vocês. Hoje eu vejo todas vocês. Conforme você for falando isso, vê se os nomes dessas mulheres também surgem. Qual que é o nome da sua mãe, que antes de ser sua mãe já era uma mulher? Quais os nomes das suas avós, bisavós? Vê se ao se conectar com esses nomes, você também pode se conectar com elas como mulheres, para além do papel ou do lugar que elas ocupam na sua linhagem. E experimenta olhando para sua mãe e através dela para todas essas mulheres que vieram antes. Experimenta falar assim. Hoje eu consigo ver que você fez o que era possível. E eu te agradeço por isso. O que eu recebo de você e de vocês é o suficiente. É o suficiente para me trazer até aqui. Respira, solta o ar. Experimenta falar obrigada.
Obrigada por ter sido porta para eu chegar até aqui. Sente-se quando você fala, você consegue receber toda essa força feminina, toda essa energia que veio passando de geração em geração. Olha mais um pouquinho, conecta mais um pouquinho. E experimenta falar assim: hoje eu recebo tudo aquilo que vocês têm para me dar. Isso é muito e é suficiente. E eu libero vocês de precisarem fazer algo diferente. A partir de agora, o que mais eu precisar é comigo. E eu peço que vocês me olhem com carinho quando eu escolho fazer diferente. Respira, solta o ar. E se você sentir, experimenta falar novamente. Eu peço que vocês me olhem com carinho quando eu escolho fazer diferente. Respira. Percebe como que você está se sentindo. Como que o seu corpo reage, quais as sensações que passam pelo seu corpo. E experimenta falar assim: a partir de agora, eu me libero para seguir o meu destino. Percebe se você tem vontade de fazer algum movimento a mais. Vai respirando. E aos pouquinhos, ainda com os olhos fechados, você vai visualizar todas essas mulheres atrás de você. Então você vai girar e visualizar que elas estão todas atrás de você. Respira.
Percebe como que é sentir essas mulheres aí atrás. E deixe chegar em você a energia desse feminino. Sente que de geração em geração essa beleza, essa força, esse encontro com esse feminino pôde ir se manifestando. Expressions of the divine. Sister, hold my hand. You are stronger than you know. We are opening to love. We are learning. Se abre para que tudo isso possa chegar, encontrar um lugar em você, um lugar que te expande, não te limita. Ancient mother moving through us, roots growing deep in our ancestry, medicine woman, daughter, mother and lover. Respira Reclaiming the power of our sacred e vê se memory. nesse momento você consegue também acessar imagens, informações de todas as formas onde você se vincula através do amor com as mulheres da sua família. O que você aprendeu? Você já sabe com essas mulheres que você ama fazer. Pode ser uma arte, pode ser uma viagem, um passeio, um jeitinho que você tem, que você se orgulha de ter. E veio daí. Sente que pelo simples fato de você estar aqui, você faz parte dessa linhagem. Se você tem alguma filha mulher, se você quiser trazer também essa imagem da sua filha, olhando um pouquinho para ela e repetir para ela também: eu te vejo. Se você quiser falar, você pode falar para sua filha: eu te vejo. Eu te libero para seguir o seu destino. Respira, solta o ar.
Deixa um instante aqui. We are like the rose, we are stronger than we know. Até que aos pouquinhos você vai deixando essa imagem se desfazer, voltando a fazer uma respiração profunda. E aí, movendo um pouquinho o seu corpo, voltando a sentir o lugar onde você está sentada, o seu espaço físico. Respirando, voltando para cá. Hum. Por causa do tempo, gente, se alguém quiser é, compartilhar no chat alguma coisa, ou se alguém estiver realmente sentindo de falar, mas eu vou abrir pouquinhas vozes, e também se alguém precisar sair, tá tudo bem, tá? É, E só trazendo esse lugar, eu vi que a Nicole colocou ali, falou que sentiu um medo muito grande. Acolhe, acolhe. Não tem certo e errado aqui. Acolhe esse medo para você poder trabalhar nele, né? O medo de fazer diferente e ser abandonada. É esse o medo. É esse aí, você chegou num ponto, né? Então, acolhe o que veio e trabalha com o que veio, né? A gente tem uma informação aqui, a partir daí a gente pode ir. Eu quero ainda falar uma coisinha, mas eu vou abrir. Demeci, você quer trazer alguma coisa? Pode falar. Bom dia. Bom dia. Queria agradecer, né? Porque hoje eu levantei, eu estou das 6h30 até as 7h30 rezando a Ave Maria, porque nós estamos hoje rezando pelas mulheres da família, a minha família toda. Nós somos em 9 irmãs mulheres. Então, eu já venho há 2 meses fazendo, através do Ho'oponopono, a limpeza da minha linhagem ancestral feminina. Porque eu senti no coração um dia, eu senti esse insight e eu estou fazendo. E eu só queria compartilhar que essa vivência que você fez aqui, ela me trouxe assim eu fiquei o tempo todo como se não fosse eu que estivesse aqui. Eu chorei muito, mas assim, não de dor, não de sofrimento, de gratidão pela minha linhagem, tanto materna, tanto paterna, mas em especial pela materna, que foi que eu tive convivência, de que eu cresci junto. E quando você falou para trazer alguma coisa, a minha avó, todo mês de maio, ela rezava o mês inteiro para Nossa Senhora, do dia 1º até o dia 31. A minha mãe não fazia assim, mas também era muito devota. Ela ia ela morava em Goiânia, então ela tinha com o Divino Pai Eterno a, Uhum, a espiritualidade dela, né? sim. Eu sou espiritualista livre, mas eu peguei delas essa coisa de orar pela família, de querer ver a família bem, de querer. Eu oro pelos meus irmãos, pelos meus netos, pelos meus sobrinhos, por todos. Então eu trouxe delas isso. E isso me fortalece muito. Você não tem noção de como eu estou me sentindo hoje. Eu estou me sentindo uma guerreira, uma leoa. E eu senti elas aqui comigo, assim. Falo, vai que você está no caminho certo. Eu queria te agradecer por você ter me dado a oportunidade de viver esse momento. Eu não podia deixar de te falar isso. Gratidão. Que você tenha um Obrigada, dia Demeci. abençoado com a sua família, com a sua mãe e todas as meninas que estão Obrigada. aqui com a gente. Que todas sejam muito felizes no dia de hoje e para a vida. Gratidão para Obrigada, vocês. Demeci. Obrigada pela sua partilha, pela sua amorosidade. É, é isso, trazendo esse lugar, né, de que a Patrícia escreveu ali também, é, de que tudo cabe, tá? Então, às vezes, quem sentiu um incômodo,
Tem gente que falou, ah, eu senti uma raiva, depois essa raiva se transmutou. Tudo cabe, né, gente? A gente ficou aqui uma horinha, 1h15 junto, assim, tudo cabe. Então é abrir espaço para tudo que tem, para aquilo que a gente quer e pode transformar, a gente é abrindo para transformar, e para aquilo que a gente quer e pode reconhecer e fortalecer, a gente abrir espaço para fazer isso, né? Então, eu fico muito feliz que vocês conseguiram se entregar, independente do que aconteceu, né? Mas para quem conseguiu se entregar e viver do seu jeitinho, cada uma do seu jeitinho. Quem não conseguiu ou quem tá ouvindo a gravação, vai estar gravado, então tem sempre a oportunidade. Bota lá só no ponto da vivência e refaz a vivência, né? 15 minutinhos assim. E cada momento vai poder acessar alguma coisa. É, Então, a gente segue hoje no dia de hoje com uma super programação. Vai ter às 11 horas. Já tem outra coisa que eu acho que é com a Peggy, que ela vai falar sobre esse lugar da mulher para além de mãe, né? Integrando o ser mãe e indo além. Então, vai ser muito lindo também. Às 11 horas, vai ser sempre o mesmo link. E aí depois vai ter a Drica, vai ter a Angel, vai ter a Rafa, vão ter todas as mulheres aqui da nossa pequena comunidade aqui em Alto Paraíso falando e trazendo um pouquinho. E eu quero deixar também um convite para quem quiser vir em Alto Paraíso de Goiás, a 3 horas de Brasília, conhecer a sede da Escola da Aura e Sonhos. A gente tem muitas formas de chegar até aqui, não no sentido de transportes, carro, ônibus ou avião, mas no sentido de como que você pode estar aqui, né? Fazendo um retiro, estando como voluntário, recebendo terapias. Então, são muitas formas, diferentes tempos, valores e etc. E quem quiser saber mais sobre como funciona aqui também esse coração da Escola da Audições em Alto Paraíso, pode falar comigo. É, E é isso, gente. Tem um convite para quem é leitor da Aura, para quem tem o curso de leitura da Aura e quiser saber mais, vou começar a dar um Aura 2, que só cabe quem tem o Aura 1, né? É, que o tema é realmente as relações familiares. Então, se alguém quiser saber mais, também fica à vontade para me escrever. Provavelmente, aonde vocês receberão o link para essa aula, tem o meu contato. É só perguntar também, botar lá no Conexão Escola da Aura, no grupo onde a gente colocou o link para a aula, eu tô lá. A gente se encontra, também é fácil encontrar por lá, ou qualquer coisa, pergunta, contato aqui da sede da escola, que vão saber dizer, tá bom? Para quem não tinha contato com a escola e está chegando hoje, muito bem-vinda. Somos uma grande família, uma grande comunidade e com muitas mulheres. Então, é sempre uma alegria esse movimento, tá bom? Muito bom ver carinhas conhecidas também. Ildeni, Carmen Noura, Paula, Isabela, Fátima, e outras que estão aí de câmera fechada também, e as novas, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada pela confiança, obrigada pelo campo, tá? Que a gente sustenta junto. Então, muito obrigada. Beijo.